Eu queria compartilhar uma palavra com vocês. Vai ser uma palavra bem rápida, mas eu creio que é do coração do Senhor. Quem tiver Bíblia e quiser acompanhar, eu não sei como vocês estão assistindo o culto na casa de vocês. Eu sei que para mim é tudo novo. É diferente estar aqui sem poder estar próximo, sentir o calor de vocês. Mas se vocês têm uma Bíblia aí próxima, eu queria que vocês abrissem no livro de Atos, no capítulo 3, eu vou ler do capítulo 1 ao capítulo 10. A palavra de Deus diz assim: E Pedro e João surgiram juntos ao templo à hora da oração, a nona. E era trazido um homem que desde o ventre de sua mãe era coxo, o qual todos os dias punham à porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. E ao qual, vendo Pedro e João que iam entrando no templo, pediu que lhes dessem uma esmola. E Pedro, com João, fitando os olhos nele, disse: Olha para nós. E ele olhou para eles, esperando receber alguma coisa deles. E Pedro disse: Não tenho prata e nem ouro, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus do Nazareno, levanta e anda. E a palavra de Deus diz que, tomando eles pela mão direita, puxou e o levantou. E logo seus pés e os seus artelhos se firmaram. E saltando ele, pôs-se em pé e andou. E então, com eles no templo, entraram andando, salteando e louvando a Deus. E conheciam-nos, pois, que era aquele que se assentava a pedir esmolas à porta do templo da Formosa. E eles ficaram cheios de pasmos e de assombro pelo que lhe aconteceram. Eu creio que quando Pedro e Paulo passaram por esta porta, eu acho que a única coisa que esse homem esperava era um manifestar do poder de Deus. Ele estava esperando receber coisas, talvez uma moeda, talvez um alimento, talvez alguma coisa que pudesse saciar a sua necessidade física. Mas quando eles encontram esses homens, eu não tenho nada, o que eu tenho eu te dou. E é justamente isso que eu quero conversar com você hoje. Eu tenho percebido, no longo do tempo em que eu me converti, o quanto as coisas se tornaram tão pouco importantes quanto a presença do Espírito Santo de Deus. Nós passamos muito tempo da nossa vida procurando tantas coisas, e nessas coisas nós não conseguimos encontrar o Senhor. E talvez esse homem passou anos da sua vida esperando que alguém te suprisse com alimento, com alguma necessidade, talvez da sua casa ou sua própria. Mas o Deus que eu conheço e aquele que deu o Espírito Santo para mim e para você, Ele é um Deus que não só supre a necessidade do homem, mas Ele transforma, Ele cura, Ele liberta. E o que eu quero hoje dividir com vocês é justamente esse evangelho. O evangelho da transformação, o evangelho da cura, o evangelho do poder de Deus. E quando esse homem foi puxado, sido lá fora, o reino de Deus, ele está dentro de mim e dentro de você. Podemos fazer a glória dele ser manifestada para os filhos de Deus. E quando Pedro e Paulo puxam esse homem e levanta ele, e ele começa a andar, entendo eu que nós como igreja, nós temos a obrigação de nos darmos as mãos. Não só para os irmãos em Cristo, mas para o ser humano. E a igreja que nós vemos hoje é uma igreja muito individualista, é uma igreja que ela tem buscado o seu bem-estar, ela tem buscado as manifestações de Deus, mas ela não tem dividido, ela não tem compartilhado. Nós estamos numa igreja que nós não vimos
há muitos anos, um manifestar do poder de Deus. E eu tive o privilégio, em fevereiro, junto com o meu pastor, com algumas pessoas da igreja, de vivenciar o poder do Evangelho. O poder do nome de Jesus. Que muitas vezes nós nos esquecemos que Ele ainda existe. A palavra de Deus diz que nós faríamos coisas maiores do que Jesus. Porque o poder do Evangelho está dentro de mim. O Espírito Santo de Deus está dentro de mim e de você. E aonde habita o Espírito de Deus, ali há poder. E nós pudemos presenciar o avivamento em que tantos ouvem dizer, o avivamento da Rua Azusa. O que foi o avivamento da Rua Azusa? Foi um evangelho de poder, um evangelho onde o Senhor se manifestava com cura, milagres. E o que acontecia neste momento em que este homem foi encontrado? Ele não foi encontrado por Pedro e João. Ele foi encontrado pelo poder de Deus, pelo poder da palavra. E o poder da palavra trouxe cura, libertação, tirou esse homem do cativeiro que ele vivia. E quando ele entrou dentro daquele templo, quando ele entrou cheio de alegria, cheio de graça e de favor, ele comoveu, ele assombrou as pessoas. A palavra de Deus diz, e saltando ele, pôs-se em pé, andou, entrou com eles no templo, e saltando e louvando a Deus. E todo o povo ouviu andar e louvar a Deus. E conheciam-no, pois era ele o que se assentava a pedir esmola à porta da formosa do templo. E ficaram cheios de pasmos, assombros, porque o que tinha acontecido não era normal. Um homem que viveu toda a sua vida num cativeiro de uma enfermidade, estar pulando, salteando e louvando ao Senhor. Eu quero te dizer que onde há a presença de Deus, a presença do Espírito Santo, nasce em nós o desejo de adorar. O desejo de louvar a Deus com a nossa boca, como foi feito hoje, através do louvor que o Hugo entoou para a gente com tanta unção, e que nos trouxe a presença do Espírito Santo, que nos trouxe um ambiente de glória. E com esse homem não foi diferente. Depois da cura, muitos se admiraram. O livro de Atos 4:4 diz que muitos, porém, dos que ouviram a palavra, creram. E chegou o número desses homens a quase 5.000. Sabe quando nós vamos conseguir impactar essa nação? Quando nós vamos conseguir impactar o povo com a palavra? Quando o poder da palavra se manifesta através da minha vida e da tua vida. Nós como igreja precisamos sair do nosso comodismo, da nossa vida cotidiana, de um evangelho frio, de um evangelho de acomodação, e nos enchermos do poder do Espírito Santo para podermos viver um evangelho segundo a palavra. Deus não me escolheu e não te escolheu para que fôssemos comum nesse mundo. Porque quando nós recebemos a presença do Espírito Santo, nós precisamos manifestar a glória dele. Porque o poder do evangelho, ele está dentro de você e dentro de mim. Amém? Enquanto estiveram buscando a Deus, eu e você, enquanto nós estivermos buscando a Deus, enquanto nós estivermos morrendo para o nosso eu, para a nossa carne, e vivermos a palavra, e vivermos aquilo para que fomos chamados, os milagres de Deus vão se manifestar através das nossas vidas. Uma mulher e um homem cheio do Espírito Santo, ele precisa fazer coisas diferentes. E eu vivenciei nesses dias que nós vivemos esse evento, o poder de Deus se manifestando assim como é a palavra. Pessoas saindo de cadeira de roda, pessoas sendo curadas de cegueira,
pessoas sendo tocadas pelo poder de Deus. E quem estava sobre um palanque eram homens comuns, como eu e você. Mas o que fazia a diferença naqueles homens é que eles eram cheios do Espírito Santo. Eles eram cheios do poder de Deus. Eles enviavam a palavra e a palavra chegava e levava a cura. E eu quero te convidar. Eu quero provocar em você o desejo de viver esse evangelho. De viver esse poder de Deus. O pastor sempre diz que a nossa igreja foi construída no livro de Atos. O livro de Atos do Apóstolo é um livro que mais nos traz a transparência do que é o poder do Espírito Santo sobre a vida dos apóstolos. Aí você vai dizer para mim, Beth, mas eu não sou apóstolo. Mas eu vou dizer para você que quando Jesus morreu e ressuscitou ao terceiro dia, ele se encontrou com seus homens, com seus apóstolos, e soprou o Espírito Santo sobre eles. E sobre eles veio o poder. Tu é cheio do Espírito Santo? Se tu é cheio do Espírito Santo, tu é cheio de poder. Então nós não somos diferentes dos apóstolos de Cristo. Nós não somos diferentes de Cristo porque Cristo, quando veio ao mundo e foi batizado no Rio Jordão por João Batista, até ali ele não fazia milagres. O poder de Deus só foi manifesto na vida de Jesus depois do seu batismo nas águas. E sobre ele veio o Espírito Santo de Deus. E somente depois do Espírito Santo vir sobre Jesus foi que os milagres foram manifestos através da vida dele. Se você tem o Espírito Santo, se eu tenho o Espírito Santo, nós temos que viver um evangelho de poder. Nós temos que viver um evangelho levando cura, libertação e restauração para as pessoas. Eu fico imaginando o que deve estar acontecendo nesses dias, onde esse isolamento tem levado tantas pessoas cativas à depressão. O número de suicídio aumentou demais. A violência doméstica aumentou muito. E onde estamos nós para falar do amor de Deus? Eu falo que o Senhor usa as coisas loucas para confundir as sábias. Talvez você não seja a pessoa mais ideal ou a mais indicada para levar a palavra de Deus. Talvez você seja um improvável. Mas eu quero te dizer que eu também era improvável. Mas quando o Senhor Jesus entrou na minha vida, quando o Espírito Santo de Deus habitou em mim, e quando eu decidi servir a Ele, tudo mudou. E eu quero te convidar a viver uma vida de acordo com a palavra, para que a glória do Senhor se manifeste sobre a tua vida, para que você possa ser canal de bênção na sua casa, na sua igreja, na vida dos seus entes queridos. A palavra de Deus diz que, em Atos 1:8, diz assim: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela é cheia de poder, porque a palavra diz isso. E as nossas atitudes como filhos de Deus, cheios do Espírito Santo, ela tem que ser diferente. Nós precisamos exalar o poder do Espírito. Nós precisamos viver um evangelho. Eu gostei do termo, um evangelho de presença. Sabe qual que é o evangelho de presença? Porque a igreja, que sou eu e você, não estamos presos a quatro paredes. Nós podemos estar na rua e ser igreja. Nós podemos estar dentro da nossa casa e ser igreja. E eu ouvi dizer sobre o evangelho de presença. Uma frase tão simples, né? Mas que mudou tanto a minha visão de evangelho. Mudou tanto a minha visão do que é pregar a palavra de Deus. E eu quero pedir para o Espírito Santo nesta noite tocar no teu coração
para que você desperte o desejo de viver o Evangelho, assim como Jesus nos ensinou e disse que nós poderíamos viver. Porque nós não fomos feitos nada além do que para louvar e adorar e servir ao Senhor. Temos jogado a nossa vida. Muito tempo da nossa vida está sendo perdido. Eu perdi muitos anos dela. Mas quando eu encontrei a Cristo, eu também me achei. Eu quero muito que você, nesta noite, seja tocada pelo Espírito Santo e que o desejo de levar a sua palavra flua no teu interior, para que vocês possam ser um transformador neste mundo. Lucas 4,18 diz o seguinte: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para levar boas notícias de salvação aos pobres. Ele me enviou para consolar os que estão com o coração quebrantado, anunciar liberdade aos cativos e dar vistas aos cegos, e proclamar o ano aceitável do Senhor. Precisamos ser crentes que proclamamos a palavra. Temos que ser pessoas que entendemos o Evangelho com o poder de transformação. Eu tenho me surpreendido com as coisas que o Senhor tem revelado para mim na Bíblia. Levamos muito tempo para conhecer o Senhor. Levamos muito tempo para entender o que Ele quer dizer através da sua palavra. Lemos, passamos pela palavra, passamos por textos. E não entendemos nada. E quando a palavra se desperta no nosso espírito, nos faz vibrar. Nos faz querer correr e compartilhar com o mundo aquilo que Ele te revelou. Assim tem sido comigo. Precisamos proclamar a palavra. Precisamos levar o Evangelho. Mas, Beth, todo mundo está levando o Evangelho. Todo mundo prega a palavra. Por que eu tenho que pregar a palavra? A internet está cheia de gente pregando a palavra. Está cheio de pregador. Está cheio de gente que talvez tenha as melhores liturgias de um culto. Mas eu não estou falando sobre pegar esta palavra. Eu estou falando de viver um evangelho de poder, de transformação. Mateus 10:1 diz: Jesus, chamando os 12 discípulos, deu-lhe poder sobre espíritos imundos para expulsarem, para curarem toda enfermidade e todo mal. Mateus 10:7 diz: curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios. De graça recebestes, de graças dai. Sabe, quando eu vi essa palavra, Deus não falou para os 12, pregue prosperidade, pregue vida em abundância. Pregue o meu evangelho. Cure, liberta, ressuscita. Alguns conhecem a minha história. Há 5 anos atrás eu sofri um acidente em que eu fiquei 4 anos muito ruim, muito ruim. Uma pessoa que viveu níveis de dor de 8 a 10. E a medicina não tinha e não tem o que fazer. E todo o dinheiro que eu pudesse disponibilizar não compraria minha recuperação. E aos olhos humanos hoje eu deveria estar depressiva, atrofiada e provavelmente eu já teria me suicidado. Porque ninguém controla um nível de dor tão alto por tantos anos. Mas um dia eu encontrei uma pessoa que Deus achou graça e está até aqui hoje. A nossa pastora Preta. E Deus se manifestou com o poder dele através da vida dela.
E quando o poder dele entrou no meu corpo, eu fui tocada pelo poder dele. Eu recebi uma porção tão grande de cura que eu comecei a viver novamente em paz. Eu comecei novamente a sentir prazer em viver. Por quê? Porque eu não estava mais acometida de uma luta diária, de viver contra aquela dor insuportável. E pude me desenvolver mais no Evangelho. E é isso que eu quero despertar em mim e em você, que possamos ser canal de bênção. Porque tem coisas que não vai ter dinheiro que compre. Tem felicidades que o dinheiro não compra. Tem cura que o dinheiro não compra. Tem enfermidade que remédio não cura. Mas o poder da palavra, o poder do nome de Jesus, ele pode todas as coisas. E é esse evangelho que eu e você temos que viver. Da mesma forma que eu fui visitada pelo poder de Deus através da vida da Preta, o Senhor tem usado a minha vida, a vida do nosso ministério. Muitos de nós já fomos usados com poder. Poder de cura, poder de libertação. E quando o pastor disse que a nossa igreja foi construída no livro de Atos, eu fico feliz. Por quê? Porque ela foi construída com a visão deste evangelho que eu estou falando hoje. E se você não é do nosso ministério, essa palavra é para você também. Porque você foi escolhido para servir ao Senhor. A palavra de Deus diz que não foi vós que me escolheste, mas eu vos escolhi. Então nós somos uma igreja só, nós somos um corpo. Amém? Amém. A nossa igreja, ela começou sábado essa consagração de 100 dias. Essa consagração, ela está nos levando a buscar o avivamento. E o nome da nossa consagração é Aviva no Senhor. E até o término dessa consagração, eu quero te convidar a estabelecer o reino de Deus dentro de nós, através do Evangelho. Nós precisamos, quando encerrar esses 100 dias, estarmos tão cheios de Deus, que não teremos vergonha de orar por ninguém, não teremos vergonha de falar da palavra dele. Teremos autoridade para levar cura e libertação ao cativo e oprimido. Quando esse processo de 100 dias encerrar, que nós realmente estejamos avivados, cheios do poder de Deus, para que possamos pregar o evangelho de presença, para que possamos encontrar os cativos e oprimidos, assim como aquele homem foi encontrado na porta do templo. Que possamos sair às ruas, que possamos dentro das nossas casas impactar com o evangelho de poder. Essa consagração, talvez você não mensure o tamanho que ela vai chegar, o tamanho da proporção que ela vai chegar no nosso crescimento espiritual. Se afunde na palavra, sabe, cumpra as regras que foi lhe dada, leia a Bíblia, faça o seu período de oração, de jejum, ore pelas pessoas, já vá praticando o evangelho, porque o Jesus que eu conheço, ele é o mesmo, ele não mudou. Os mesmos milagres que ele fez, nós podemos fazer. E isso não está num papel. Isso está dentro de mim e de você. Nós podemos viver esse evangelho. E eu quero te convidar a fechar os seus olhos agora. E eu vou orar para que o Espírito Santo nos convença de vivermos uma vida completamente diferente, talvez até mesmo do que vivemos, mas que possamos viver uma vida de acordo com o Evangelho, para que o Espírito Santo de Deus, para que o poder dele seja manifesto através da minha vida e da tua vida. Amém? Vamos orar? Eu
Não sei se o ambiente que você está, se você está na sua casa, se você está no seu trabalho, se você estiver no seu trabalho e não puder fechar seus olhos, fique com os seus olhos abertos, não tem problema. Mas se liga comigo agora, neste momento de oração, amém? Pai, em nome de Jesus, eu quero colocar a tua igreja, Senhor, nas tuas mãos. Espírito Santo, toca a vida de cada um dos meus irmãos, Senhor. Que possamos ser tocados pelo teu poder e que possamos ser, Senhor, avivados pelo teu Espírito. Transforma, Senhor, o nosso desejo de viver o Evangelho. Que possamos crescer na tua presença, que possamos crescer, Pai, em conhecimento. Possamos desenvolver um Evangelho, Senhor, verdadeiro. Para que a tua glória e o teu poder se manifestem através da nossa vida. E eu quero te pedir, Pai, aonde há uma pessoa enferma nesta noite, que o teu poder, Senhor, toque nessa pessoa agora e toda enfermidade saia agora em nome de Jesus. Que haja cura, Senhor, sobre o corpo dos teus filhos. Toda enfermidade caia por terra nesta noite. Nós declaramos toda enfermidade caia por terra agora. Que o poder da cura, Pai, toque nos teus filhos. Porque o teu poder, Pai, se manifesta. E eu quero te pedir, ó Deus, o ambiente onde não há paz, que a tua paz habite, Pai, sobre a casa de cada um. Que todo espírito, Senhor, que de confusão seja paralisado pelo poder do nome de Jesus. E que nesses períodos, Senhor, de isolamento, possamos viver em paz. Possamos viver, Pai, com a tua presença. E que o teu Espírito habite, Senhor, nos nossos lares. Eu quero entregar, Senhor, a casa de cada irmão nas tuas mãos. E quero te pedir, Pai, que os teus anjos se acampem, livrando, guardando, Senhor, de todo mal. Pai, assim como aquele povo do Egito, Senhor, passou sobre as suas portas uns umbrais, Senhor, o sangue do Cordeiro, e foram, Senhor, totalmente protegidos contra o espírito da morte. Que assim o Senhor faça nos nossos lares, Pai. Nos proteja, nos livra, Senhor, de toda enfermidade, de toda pandemia, Senhor. Que tudo o que vem acometendo, Pai, este povo, ao povo brasileiro, ao mundo, não nos atinja. Cubra-nos com o teu sangue, com o teu poder, nos livrando, Pai, de toda a cilada do inferno. Que a tua boa mão esteja sobre nós, Pai. Em nome de Jesus eu te peço. Te agradeço pela vida de cada irmão. Te agradeço, Senhor, por esta noite que pudemos estar, Senhor, mesmo à distância, mas podemos estar, Senhor, em comunhão. Eu te agradeço pela vida de cada um. Te agradeço pelo esse ambiente que o Senhor nos preparou, para que possássemos, Senhor, sentir a tua presença, ouvir a tua palavra, aprender um pouco mais de ti. Eu quero te louvar e te agradecer, em nome de Jesus. Amém. Vamos a mais um louvor? Pai nosso no céu, santo é o teu nome, teu reino buscamos, tua vontade seja Senhor. Que a tua paz, o teu amor inunde nossos corações, esse é o nosso desejo.